Olá, amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Tati Viegas e hoje a proposta do trabalho é fazermos essa botinha aqui para bebê. Olha que gracinha. É uma botinha que já vem com uma espécie de pantufinha, tá? Então, aqui eu coloquei algodãozinho dentro, porque eu não tenho aqueles suportes de pezinho, né? Então, para a gente ter uma ideia de como é que fica ele cheinho. Para fazer essa peça aqui, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 4 marcadores, tá? Eu peguei esses dois modelos aqui, mas você pode usar todos iguais, tá? Nós vamos precisar também, assim, ó, a agulha que você utilizar para fazer o trabalho, você vai utilizar outra agulha da mesma espessura ou com uma espessura um pouquinho inferior à agulha principal. Depois você vai entender o porquê que eu tô falando isso, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu tenho essa agulha aqui que é 3 milímetros e essa aqui que é 2,5. Tá? Pode ser agulhas retas, aqui é só porque, como eu já expliquei em outros vídeos, eu uso as circulares, fica melhor de trabalhar aqui para fazer a filmagem. Então, iniciando o trabalho, nós vamos iniciar esse trabalho aqui pela parte do solado do sapatinho, tá? Então, nós vamos fazer primeiro toda a parte de baixo do sapatinho, para depois fazermos a parte do peito do pé, e depois em separado esta outra parte aqui. Bom, para iniciar esse trabalho, nós vamos colocar na agulha 36 pontos, tá? E vamos combinar já agora que desses 36 pontos, todas as carreiras, o primeiro ponto vai ser tecido sem fazer e o último ponto em ponto tricô, tá? Então, primeiro sem fazer e o último em tricô, e a contagem nos demais pontos. Então, aqui, ó, vamos iniciar, como eu estou falando. Primeiro ponto sem fazer, tá? Aí, passo o fio para trás e vou tramar aqui toda esta primeira carreira em ponto meia. Sempre, como eu falo, a primeira carreira ela é apertadinha mesmo, a não ser que você tenha feito ela com 2 agulhas. Tá, eu não gosto muito, mas tem quem goste de começar com 2 agulhas. Tá? Aqui, então, nós vamos tramar normalmente todos esses pontos em ponto meia. Só lá o último ponto é que será em ponto tricô. Então, aqui eu voltei para mostrar para vocês. Eu tô naquela carreirinha toda em meia, e aí, então, teço aqui meia, e o último ponto eu faço em tricô. É só para ficar uma marcação ali que vai facilitar na hora de fazer as costuras. Bem, segunda carreira. A segunda carreira, eu vou fazer este ponto como combinado, sem fazer. Passo o fio para trás e vou fazer um ponto meia. Agora, nós vamos fazer uns aumentos, tá? Esses aumentos, eu vou tentar passar de forma simples aqui para vocês, até para vocês aprenderem como eles são feitos, né? Tem várias receitas que eles aparecem. Às vezes, quando aparece assim, M1L ou M1R. O que isso significa? Ele tem uma terminologia em inglês. Então, isso significa que é
make one left, make one right, que são aumentos à esquerda e aumentos à direita, tá? Então, na minha receita vai aparecer M1L e M1R. Então, agora eu vou fazer o M1L, tá? Que é o make one left. Então, o left é um aumento que eu vou fazer da seguinte forma. Eu venho aqui, pego esse fiozinho aqui, ó, coloco na minha agulha. Esse fio que tá aqui embaixo, entre os dois pontos. Pego esse fiozinho, ó, e coloco na minha agulha aqui, tá? Então, formou aqui uma espécie de uma laçadinha. Então, em vez de eu tramar ele por aqui, significa left, significa para a minha esquerda. Então, eu vou pegar a parte de trás, vou mostrar para vocês aqui. A primeira vez sempre é um pouquinho mais apertado. Depois, conforme a gente vai fabricando o solado, ele vai se tornando mais fácil de ser pego, esse aumento aqui. Ele vai ficando mais soltinho, digamos assim, tá? Então, aqui, dessa primeira vez, realmente, a gente passa um pouquinho mais de trabalho para pegar ele aqui. Então, nós vamos tramar ele em meia. Tá? Então, aqui fizemos este primeiro aumento. Agora, nós vamos pegar um marcador e vamos colocar aqui. Por que esse marcador? Porque nós vamos sempre fazer aumentos do lado de cá do marcador e não do lado de cá. Então, eu coloco o marcador aqui e aqui eu vou tecer 15 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto, fiz os meus 15 pontos aqui. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui outro marcador. Porque agora eu vou aqui criar o aumento da parte central. Então, agora aqui é um make one right. Tá? Então, eu vou pegar o fio, esse fiozinho aqui, vou colocar na minha agulha ao contrário do que eu coloquei o outro. O left, o fio é para lá. Right, o fio é para cá. Ó, então, aqui fica o fiozinho menor, o fiozinho maior lá. Então, agora, eu venho aqui. Dou uma puxadinha nele, porque como eu avisei, sempre o primeiro é o que mais dá trabalho. Ó. E aí, eu tramo ele em ponto meia. Aqui que eu tô pegando o outro ponto junto. Então, aqui e... Pronto, tenho o primeiro aumento. Faço 2 pontos meia. E agora, eu vou criar um aumento make one left, que é o fio pequeno na parte de trás. Então, pego ali e vou fazer o meu aumento lá. Pronto, então eu tinha 2 pontos, fiz um aumento aqui, fiquei com 4 pontos centrais, coloco um marcador e vou fazer novamente 15 pontos. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, eu coloco o último marcador e também vou fazer aqui o último aumento. O meu último aumento é make one right. Tá? Então, fio menor aqui. Então, fio menor aqui. Eu prometo para vocês que na próxima carreira ele fica bem melhor já da gente manusear esse aumento aqui. Ele já começa a ter uma elasticidade melhor. Realmente, na primeira carreira, ele é muito ruinzinho de fazer. Certo? E aqui, então, um ponto meia e, como combinado, o último ponto em ponto tricô. Ok? Agora, aqui, nós vamos fazer esse ponto aqui sem fazer. E agora, nós vamos tramar os demais pontos em meia. Então, essa carreira aqui, ela não tem nada de diferente além do primeiro ponto sem fazer, os demais pontos em meia e o último ponto em ponto tricô. Voltando agora aqui na quarta carreira. Então, aqui, quarta carreira, um ponto sem fazer. Dois pontos em meia. Um aumento. Ó, como aqui já ficou mais leve, como eu falei, ó, aqui já temos uma sobra melhor do fio. Então, coloca aqui e faz o aumento. Eu vou fazer, para facilitar aqui, eu não vou ficar falando toda hora make one left, make one right, porque meu inglês é péssimo. Então, vamos aqui simplificar, eu vou falar aumento L e aumento R, ok? Então, aqui aumento L, é aquele que você pega o fio de lá. Aumento R é o que você pega o fio pelo lado de cá. Mas os dois tecidos em meia, qualquer um dos dois. Então, agora, passa o marcador, tece aqui os 15 pontos. Passa o marcador, aqui então agora seria aumento R. Então, fio por aqui, tece para lá em meia. Agora, faz todos esses pontos aqui antes do marcador em meia e faz um aumento L aqui. Passa o marcador, tece os 15 pontos. Passe o marcador e aqui nós vamos ter um aumento R. Então, por aqui. Meia, meia, o último ponto tricô.
aqui esta carreira sem novidade nenhuma. Então, ponto sem fazer e vamos trabalhar toda ela em ponto meia. Então, aqui sexta carreira vai ser ponto sem fazer, 1, 2, 3. Agora, aumento L. 15 pontos aqui, por isso o marcador, né? Porque daí facilita da gente não precisar ficar contando, porque os pontos estão ali já separadinhos para a gente simplesmente pegar e trabalhar eles em ponto meia. Agora sim, passa o marcador. Aqui nós teremos um aumento R. Então, aqui, para lá, terça em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento L. O aumento L é mais fácil de fazer porque o fio já tá lá na espera, né? Então, por isso que ele se torna um pouquinho mais fácil de ser trabalhado. Passo o marcador e o meu último aumento aqui é um aumento R. E aqui os últimos pontos a serem tramados em meia, o último ponto tricô. A sétima carreira aqui, ponto sem fazer, e todos os demais pontos em ponto meia. Bom, aqui eu cheguei na minha oitava carreira. Chegando na oitava carreira, eu vou retirar os marcadores, tá? Mas isso não significa que eu não vá precisar deles depois. Eu vou precisar de 2 marcadores um pouquinho mais à frente. Então, você deixe meio perto do que você está fazendo. Então, assim, ó. Aqui, sem novidade nenhuma, nós vamos fazer um ponto sem fazer. Nós vamos tramar aqui todos esses pontos até chegar ao marcador. Chegando no marcador, você vai sim fazer o aumento. Vai fazer aqui um aumento L. Perdão, fugi da câmera aqui. Então, um aumento L. Certo? Tira o marcador, trabalha até chegar ao próximo marcador. Cheguei aqui ao marcador, eu retiro ele e faço o aumento. Aqui, um aumento R. Vou novamente até chegar lá no outro marcador. Cheguei aqui, retiro o marcador e faço um aumento L. Sigo até o marcador.
retiro o marcador e faço o último aumento, que é um R. Então, aumento R. E trabalho os últimos pontos até chegar aqui no meu ponto tricô. E aqui na nona carreira, eu não vou fazer aumento nenhum, só vou trabalhar normalmente, tirando um ponto sem fazer, os pontos demais todos em meia até chegar ao último ponto, que será em tricô. E esta carreira aqui, ela tem que ter 52 pontos no total, tá? Então, essa aqui é a nona carreira. A nona, 52 pontos. E agora, nós não vamos mais criar aqui nenhum aumento, tá? A partir de agora, as próximas carreiras, nós vamos trabalhar justamente em cima destes 52 pontos. Tricô. Agora, essa próxima carreira aqui, 10ª carreira, meia. Tá? 10ª carreira, toda ela em ponto meia. Aqui, 11ª carreira. Agora, toda em tricô. Então, toda ela em tricô. E quando eu falo toda, no caso aqui, toda em tricô mesmo. Quando eu digo toda em meia, é respeitando que o primeiro e o último pontos, os últimos pontos são em tricô, né? O ponto sem fazer em tricô e o último ponto em tricô. E o demais, todo da carreira em meia. Nesse caso aqui, toda a carreira em ponto tricô. Décima segunda carreira, toda em meia. Décima terceira carreira, toda em tricô. Décima quarta carreira, toda em meia. Ui, perdi um ponto aqui. Salvei. Então, vamos lá. Toda em meia. Décima quinta carreira, toda em tricô. Bom, terminei a 15ª carreira e o trabalho vai estar desta forma aqui. Aqui nós temos, então, a carreira que a gente fez os aumentos, né? Fizemos aumento aqui, fizemos aumento aqui. Fizemos aumento aqui, fizemos aumento aqui.
E aqui as carreirinhas que fizemos de tricô e meia, certo? Essas carreiras aqui é o que forma essa parte aqui, ó. Tá? Então, agora nós vamos montar na agulha para poder fazer essa partezinha aqui e depois dar sequência à continuação. Bom, como é que é feita aquela parte ali? Aquela parte ali é a parte que eu falei para vocês em relação à agulha mais fina ou da mesma espessura da agulha do trabalho, tá? Aqui nós vamos pegar, então, vamos ir no avesso do trabalho, tá? Vou botar mais para cá para não perder meu fio. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, pronto. Então, aqui, ó. Aqui é a parte da ponta, onde a gente está trabalhando. Nós vamos vir aqui no final, ó. Vindo aqui no final, nós vamos pegar aquela agulha lá. Aqui é um pouquinho chato de enxergar logo no início, mas depois você nota que aqui, ó, dá bem para ver aqui a divisão, ó, da onde tinha as minhas carreiras da sola e aonde eu comecei as carreiras entre meia e tricô, ó. Então, aonde você achar a divisão, que é neste caso aqui, ó, você vai vir aqui, ó. E aqui nós temos esses pontinhos aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Só os que estão em cima, ó. Porque aqui nós temos um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, certo? Aqui, ó, nós temos este último ponto que é essa minha base aqui, certo? Então, nós vamos vir aqui acompanhar, ó, este ponto aqui até aonde tem a minha divisão com ele, tá? E daqui para diante, nós vamos pegar todos os pontos que estão nessa carreira aqui até formar, até eu pegar aqui nessa agulha, tá? E sempre assim, ó, esse pontinho de cima, ó, nunca esse de baixo, ó, aquele pontinho que tá lá em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49 e aqui o último 50, ó. Então, eu fiquei aqui com a agulha onde tá o trabalho, lá onde eu tava trabalhando, e agora aqui uma agulha extra com 50 pontos. Eu não coloquei nem o primeiro e nem o último ponto na agulha. Tá? Então, vou ajustar aqui e vou seguir trabalhando, ó. Agora, eu vou trabalhar normal, só que assim, ó, talvez quem fizer pela primeira vez vai achar um pouquinho difícil, mas eu vou dizer para vocês, vale a pena tentar. Uma, fica muito bonitinho. E duas, depois que vocês fazem esse trabalho aqui, vão fazendo, gente, é muito gostosinho de tramar, de fazer essa parte aqui. Eu adoro muito fazer essa parte aqui, tá? Nós vamos fazer aqui, como se fosse aquele primeiro ponto sem fazer, normal. Tira ele. Pega o segundo ponto, esse aqui, e passo ele aqui para essa agulha, tá? Então, primeiro ponto, aquele, o tradicional sem fazer. Segundo ponto, eu vou tirar ele sem fazer, mas ele vai fazer parte do meu trabalho agora. Eu venho aqui naquela outra agulha e tramo o ponto que tá lá em meia. Ó, tá? Tramando esse ponto em meia, eu tiro aquele ponto por cima dele. Ó. Certo? Volto aqui, tiro esse pontinho dessa agulha aqui, sem fazer.
Vou lá na outra agulha, tramo em meia. Pulo aquele pontinho que eu fiz sem fazer por cima. Tiro esse ponto dessa primeira agulha sem fazer. Vou lá naquela lá, tramo em meia. Passo aquele ponto por cima. Tiro esse aqui sem fazer. Tramo em meia o da outra agulha. Passo esse aqui por cima. Tiro esse sem fazer. Tramo lá em meia. Passo por cima. E assim eu vou fazer em todos os pontos que eu tenho aqui para trabalhar. E assim eu vou prendendo, tá? E vai ficando essa parte aqui da divisão da solinha. Então, vou fazer até o final lá. Ó, aqui já tô nos últimos pontinhos, então, aqui, normal. Ó, e aqui, então, soltei aquela agulha que eu tinha extra, porque eu já terminei com ela. E o meu último ponto em tricô. E aqui ficou, então, concluído aquela parte de divisão da solinha. Então, agora, nós vamos fazer aqui assim, ó. Aqui, ponto sem fazer. E toda a carreira em meia. Essa aqui é a 17ª carreira. Então, eu concluí a 17ª carreira em meia. Agora, eu vou executar assim. 18ª, 19ª, 20ª e 21ª. Todas estas carreiras em tricô. Primeiro ponto sem fazer, tricô não. Todas estas carreiras em meia. Primeiro ponto sem fazer, todos os pontos em meia, o último ponto em tricô. Então, nós vamos fazer aqui novamente cordões, que nem ficou aqui embaixo, nós vamos fazer cordões em meia aqui. Então, que nem eu comecei aqui, 17ª carreira, da 17ª carreira à 21ª, ela é toda em meia. Eu já completei, então, as minhas carreiras que eu tinha falado. Ok? Então, agora nós vamos novamente, lembra que eu falei que nós iríamos usar 2 marcadores? Então, agora, nós vamos passar a usar esses 2 marcadores aqui. Como é que nós vamos fazer para colocar eles ali novamente? Então, agora, nós vamos fazer aqui. Ponto sem fazer. E vamos fazer aqui 23 meias, claro que contando com esse aqui, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E aí, eu coloco o marcador. Separo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separo 6 pontos
coloco o marcador. Então, ficou aqui 23 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcador. Vou tirar aqui 2 pontos juntos em tricô. Aqui, ó. Então, 2 pontinhos juntos em tricô. Vou virar o trabalho e vou devolver para essa agulha aqui. Passo o marcador e faço os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo o marcador. Aqui eu vou fazer, ou você trama como se fosse mate simples, tira um sem fazer e trama o outro em meio e passa por cima, ou você pode simplesmente pegar por lá e tirar os dois juntos, tá? Aqui então, marcador, eu vou fazer como se fosse o mate. Então, tiro um, faço um e pulo por cima. Agora, eu viro novamente o trabalho. Agora vai se tornar aquele faz, vira, faz, vira, faz, vira, porque nós vamos fazer aqui essa parte aqui. E aí, assim, ó, nós vamos fazer esse vai e volta, tá? Sendo no direito, aonde tiver essa coisinha aqui pra frente, então é o direito do trabalho. Aqui eu vou pegar 2 pontos juntos em tricô. Aí eu vou virar e vou fazer os 6 pontos. Quando for aqui, eu vou fazer por aqui, né? Que nem eu fiz agora aqui. Aí, então, vai ser o mate simples. Devolvo para a agulha, viro de novo. E assim eu vou proceder até aqui eu ficar... Deixa eu verificar aqui nas minhas anotações. Deixa eu só verificar. Aqui até eu ficar com 12 pontos, me sobrando 12 pontos aqui. Aí, então, o procedimento será diferente. Mas até lá, nós vamos fazer assim. A gente passa o marcador, faz os 6 pontos centrais, passa o marcador. Então, aqui todo o lado direito, como eu falei. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô. Viro o trabalho, devolvo esse ponto para cá, passo o marcador, 6 pontos centrais, cheguei no marcador, aqui faço então um mate simples, um sem fazer, um ponto em meia e passo esse ponto para cá. E assim eu vou fazendo esse procedimento. Como eu disse, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos contando, né? Ó, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20, 21 pontos. Então, eu vou fazendo até eu chegar aqui e ter somente 12 pontos. Eu faço o meu trabalho e retorno quando eu tiver os 12 pontos. Olha só, eu fiz os 6 pontos aqui, aqui eu tenho, ó, 3, 6, 9, 12, 13. Então, isso significa que eu vou fazer aqui os dois juntos e eu vou ficar com 12 pontos aqui. Fechei aqui meus 12 pontos. Então, agora eu viro, faço os 6 pontos centrais,
E repito aqui o mate para finalizar 12 pontos aqui também. Ó, 3, 6, 9, 12. Aqui eu vou virar o trabalho novamente e vou fazer assim, ó. Vou fazer os 6 pontos centrais. Vou tirar o marcador. E aqui eu não vou simplesmente seguir trabalhando, ó. Se eu seguir trabalhando ali 2 pontos juntos, eu vou ter um buraquinho ali. Então, eu passo esse ponto aqui para agulha. Pego aqui, ó, no meio. Vocês viram que aqui eu tenho uma distância, né? Que é onde a gente juntava para não ficar... não ficar o buraco. Então, agora a gente vai pegar ele aqui, vai colocar um ponto aqui, que eu vou dizer um ponto falso, né? E vou tirar aqui os 3 pontos juntos, ó. Vou vir aqui e vou retirar. Fica só um pouquinho aqui. Eu tô confundindo que aqui, ó, para pegar vai ficar melhor fazer ele pela frente, tá? Então, na hora de puxar o ponto aqui, a gente faz o menor para cá. Então, aqui, você cria um ponto falso, você vai criar ele da forma que você achar melhor aí, mas é um pontinho falso no meio para não ficar buraquinho, tá? É só para não ficar um enorme buraco aqui. E agora, eu vou seguir até o final, trabalhando a minha carreira normal. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Nós vamos trabalhar normalmente até chegarmos lá no outro marcador. Quando chegarmos lá, nós vamos passar o ponto que está anterior ao buraquinho, vamos criar um falso ponto no meio e vamos tirar 3 pontos juntos. Ó, vocês estão vendo ali que tem aquele vão ali, né, ó. Então, aqui eu vou tirar o marcador, agora eu não vou mais precisar deles, por enquanto, né? Depois eu vou precisar deles na hora de fazer a parte da trança. E eu vou, novamente, agora eu boto esse ponto pra cá, puxo um ponto extra aqui, devolvo esse ponto, e agora eu vou tirar esses 3 pontos juntos pra lá. E aí, vamos dar aqui sequência para finalização da parte aonde ficou o peitinho do pé. Ó, assim forma essa parte aqui. Agora, nós vamos tricotar toda essa carreirinha aqui em meia, porque eu quero ficar com ela lá pelo avesso do sapatinho, para poder fazer a carreira de passa-fitas. Agora, a carreira de passa-fitas eu vou fazer ela em tricô. Então, um ponto sem fazer, vou tirar 2 pontos juntos em tricô, uma laçada. 2 juntos em tricô, uma laçada. 2 juntos em tricô, uma laçada. E vou assim até terminar os meus pontos. Então, aqui os últimos pontos, 2 juntos em tricô, laçada, o último ponto. Agora, eu vou fazer esta carreira aqui, toda ela em meia. Cuidando para não perder as laçadas, né? Se a gente perder ali, aí estraga o trabalho.
Essa próxima carreira aqui também vai ser em meia. Enquanto eu faço essa carreira, eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, ó, eu criei um blog novo, tá? Aonde eu vou colocar somente as receitas que são geradas dos vídeos que vão ao ar no YouTube. Assim, ó, inclusive tem uma parte lá onde eu explico que quando não tiver receita é porque eu não posso ferir os direitos autorais. Então, não me é dado permissão para mim redigir a receita, tá? Então, ela não terá uma receita escrita, não posso passar ela nem mesmo em privado para ninguém. Por isso que ela não está lá de forma escrita. Se ela estiver lá de forma escrita, é porque eu não feri direitos autorais, claro. Mas eu digo também assim que se ela estiver lá, ela vai estar escrita da minha forma. Como é que é isso? É porque provavelmente eu tenho olhado um vídeo, como eu já expliquei em outra situação, tem até um vídeo onde eu falo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, aonde eu estou explicando que eu olho os vídeos que são em inglês, em russo, em espanhol, francês, e tento ali fazer a minha tradução conforme eu acho, conforme o que eu estou visualizando, não é que eu não falo nenhuma língua estrangeira, mas eu vou fazendo a tradução e vou anotando. Então, o que eu faço? Da forma que eu anoto, é a forma que eu vou colocar lá no blog. E aí, com a receita escrita e com o vídeo, você vai ter um melhor entendimento de como é que foi feito o trabalho. Agora, muitas vezes não vai estar escrita de forma técnica, é isso que eu estou querendo dizer, porque não é uma descrição de revista. Ela não foi redigida por um editor de revista, ela foi escrita por mim. Da forma que eu entendi para fazer, é a forma que eu vou passar para que as pessoas acompanhem e possam fazer também, certo? Então, sempre que ela tiver, esse caso aqui vai ter, eu já fiz as anotações, então, aqui na descrição do vídeo, tá? E no primeiro comentário fixado, tem o link direcionando direto lá para esse blog, aonde estará a receita escrita. Bem, aqui já ficou pronto a parte do sapatinho, só que eu aqui faço o arremate elástico, aquele que eu já ensinei em outro vídeo, para que não fique, né, porque essa parte aqui é essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu tirar aqui. Essa parte é essa parte aqui, ó, então se ele não tiver um arremate elástico, vai ficar apertado na parte de passagem do pezinho para a perninha do bebê. Tá? Então, aqui laçada, ponto e meia, e aí eu passo os dois por cima. Laçada, ponto, passo por cima. E assim eu vou fazendo até o final. Que esse aqui é o arremate elástico, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. E também assim, ó, essa foi a forma que eu aprendi de arremate elástico. Mas, sei lá, pode ser que tenha outro tipo de arremate elástico que fique bom também, tá? Daí fica a critério, só eu aconselho a fazer um tipo de arremate aqui que fique bem elástico. Então, aqui eu já voltei com a parte, né, do arremate elástico pronto, a parte do sapatinho está pronta. Então, essa parte agora fica no aguardo de fazer a conclusão, que é essa parte aqui. Bem, vamos lá. Para adiantar aqui, eu já coloquei na agulha 29 pontos. São 29 pontos que nós vamos precisar para fazermos a parte que eu chamo de polaina. Desses 29 pontos, aqui nós vamos usar
marcador e vamos também usar agulha auxiliar para fazer a trança. Eu vou utilizar aquela agulha que eu estava utilizando mais fina, que eu usei para fazer, né, aquela parte lá da sola, porque é para pegar poucos pontos. Então, eu vou utilizar aquela ali mesmo. Você utilize aí o material que você achar mais adequado. Vamos primeiro fazer aqui a separação de pontos. A trança, ela é composta de carreira 1 e carreira 2. Ela vai se comportar assim. Uma carreira é a carreira 1, carreira 2. Depois repetição da 1, repetição da 2, repetição da 1, repetição da 2. E somente na 7ª carreira é onde nós vamos fazer a trama da parte da trança. Aí depois nós vamos fazer 8ª, 9ª, 10ª e 12ª, fazendo novamente repetições. Aí nós vamos inverter da 2ª carreira, 1ª, 2ª e 1ª. Mas eu vou explicar agora aqui no decorrer para não haver erro. Eu só estou explicando porque depois na parte escrita lá vai estar dessa forma que eu falei agora. Bem, vamos permanecer como nós fizemos no sapatinho. Primeiro ponto sem fazer, último ponto em tricô. Fazendo assim, vamos fazer aqui um ponto sem fazer, um, 2, 3, 4 e 5 pontos em tricô. Aqui eu já vou botar um marcador. Agora eu vou fazer 22 pontos em meia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 e o meu ponto tricô, que é esse último aqui. Então, 22 pontos em meia. Se você não quiser contar, a gente já conferiu que temos 23 pontos aqui. Então, vamos fazer em meia até o último ponto, que será em tricô. Os outros marcadores, como vocês veem ali, nós só vamos colocar eles, eu digo que são mais 2, na próxima carreira. Porque agora aqui vai ser contado 22 pontos em meia direto. Depois é que vocês vão ver que vai ter uma divisória na 2ª carreira, porque nós vamos permanecer em ponto meia em alguns lugares e vamos mudar para ponto tricô em outro, que é a parte de trás para formar a trança, né? A trança ela é em meia pelo lado direito e tricô no avesso. E na minha borda eu vou ter que ter cordões, então por isso vai ter uma divisória. Agora nós vamos para a 2ª carreira. Aqui sim. Então, ponto sem fazer. 4 pontos em meia. 2, 3, 4. Agora nós vamos colocar o outro marcador. Fio para frente, agora a divisória dos pontos da trança, que são 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E o outro marcador. E aí, aqui, esses 6 pontos são meia. Passo o meu marcador e vou fazer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e o meu ponto
Aqui que era sem fazer, agora é em tricô. Então, todos eles em tricô. Terceira carreira. Terceira carreira repete a primeira. Então, a primeira é um sem fazer, 5 pontos tricô. E aí são 22 pontos em meia. Último ponto, tricô. Então, aqui, quando for para repetir a carreira 1, eu não preciso ficar contando. Só vou contar ali, inverter o ponto nos primeiros pontos, que são um ponto sem fazer, 5 pontos tricô. Os demais, todos em meia. E aqui, o último ponto em tricô. Quarta carreira repete a segunda carreira, que é um ponto sem fazer, 4 pontos em meia. Aqui, 12 pontos tricô. Por isso que agora eu coloquei os marcadores, porque daí a gente sabe que aonde está o marcador é a minha repetição. Aqui, até chegar o outro marcador, são 6 pontos em meia. Cheguei ao marcador, são pontos em tricô. Quinta carreira. A gente já sabe que é tricô no início e o restante todo em meia. Sexta carreira, ponto sem fazer, aqui em meia, aqui em tricô, aqui em meia, e aqui em tricô. Agora eu cheguei na sétima carreira, que não é uma carreira que repete, é a única carreira que ela não fica repetindo entre a primeira e a segunda. Aqui é onde eu vou fazer a minha trama. Então, aqui vai ser ponto sem fazer e 5 tricôs. Passo o marcador. 6 pontos em meia. A única coisa que repete é aqui a basezinha, mas não ali, tá? Essa base aqui é aquela onde nós vamos virar depois. Bom, agora eu cheguei na trama. A trama me diz que eu vou colocar 6 pontos à frente então, deixo reservados à frente e vou trabalhar aqueles outros 6 da agulha em meia.
e devolvo esses pontos para a minha agulha e vou trabalhar em meia. Assim eu criei a primeira trama da trança. Esses últimos pontos aqui são em meia, com o meu último ponto em tricô. Agora, volta a repetição de forma contrária. A 8ª carreira é igual à 2ª carreira. Então, aqui é meia. Aqui é tricô. Aqui é meia. E aqui é tricô. Nona carreira é igual à primeira carreira. A primeira carreira aqui é tricô. E os demais em meia. 10ª carreira é igual à 2ª carreira. Então, aqui é meia. Aqui é tricô. Aqui é meia. E aqui é tricô. Décima segunda carreira. Perdão, 11ª. 11ª carreira é igual à primeira. Então, aqui é tricô. E o restante em meia. E agora vem a 12ª carreira, que é a repetição da 2ª carreira e é a última carreira do motivo. Então, aqui é meia, aqui é meia, aqui é tricô. Aqui é meia. Aqui é meia. E aqui é tricô. Olha só. Aqui eu tenho um motivo, que é da primeira carreira à 12ª carreira, certo? Para fechar aqui no sapatinho, tá? Eu vou precisar de mais 5 repetições de um
a 12. Então, eu vou fazer mais 5 vezes. Assim, eu vou ter um total de 6 tramas, 6 tranças. Aqui, então, está concluída a parte da polaina. Como eu disse, havia falado para vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tranças, certo? Bem, aí aqui nós temos que ter qual cuidado? Nós temos duas partes aqui, dividida por esta linha aqui, tá? Esta linha aqui justamente por quê? Porque aqui a gente sempre inverteu os pontos. Lembra que eu falei? Cuidado por inverter os pontos, porque aí criou-se essa linha aqui na hora da inversão, tá? Então, isso mostra para nós que essa parte aqui é aquela parte onde a gente tem que virar para fazer aquele detalhe de cima, aquele detalhe onde fica fofinho em cima. Então, nós vamos aqui trabalhar assim, ó. Outra coisa que eu quero mostrar é assim, ó. Como é que você sabe se deu certo aqui o tamanho para o sapatinho? É só medir aqui, ó, que você vai ter o mesmo tamanho, tá? Claro, vocês viram que eu dei uma esticadinha, mas é aquela esticadinha normal, né? Do tricô pra gente... Não é uma esticada assim que vai ficar uma coisa, meu Deus, super exagerado depois. Não, o normal, porque o tricô, ele dá aquela esticadinha sem deixar a peça deficiente. Agora, nós vamos, então, fazer aqui essa parte. Vocês viram que eu fiz tudo e cortei fio, né? Eu não deixei fio de sobra para já ir costurando e tudo mais. Porque, normalmente, a gente termina de um lado e a costura começa do outro. Então, não, na minha situação, eu não acho interessante deixar fio, que nem aqui, ó. Até aqui, que eu terminei a costura daqui, né? Quando eu terminei aqui, eu rematei aqui, sobrou. Aqui seria um caso que até depois, na hora de fazer a costura, eu vou começar daqui. Mas igual eu não acho interessante deixar fio. Aí, aqui é o único caso que, né, se vocês quiserem deixar, mas eu prefiro fazer a medição depois. Então, aqui, como é que eu faço? Eu meço aqui 3 vezes, ó. Eu coloco o fio aqui em cima, deixo mais ou menos 2 dedinhos de sobra aqui, 2 dedinhos de sobra aqui. Então, fechou aqui. Então, eu vou medir 3 vezes. Ó. Tenho 3 vezes aqui, então... eu corto o fio. A agulha que você vai usar pode ser agulha de tapeceiro, aquela agulha de plástico, agulha artesã, tá? Agulha artesão. Eu tô usando hoje uma de bordado, que como é um fio bebê, ela cabe tranquilo aqui nessa espessura de agulha. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho a parte posterior do trabalho, aqui o avesso do trabalho. Então, é aqui mesmo que eu vou fazer a costura. Eu vou dobrar aqui pra dentro, ó. Tá? Se você quiser prender, vou até botar aqui pra vocês verem. Eu tenho outro. Se vocês quiserem prender, ó, tá vendo esse fiozinho aqui? Eu coloco ele pra dentro. Ó, aqui pra dentro, porque ele vai ser costurado e depois ele vai sumir ali, tá? Se você quiser prender aqui a ponta, pode ser com esse aqui. Eu vou botar esse aqui, porque eu acho que fica mais seguro, tá? Você pode prender pra ter certeza que aqui vai fechar certinho, né? Pode ser com esse aqui também, tá? Se você não quiser prender, não é necessário.
Então, agora nós vamos vir aqui, ó. Como é que nós vamos saber o que que é da trança? O que que é da trança e o que que é da parte da barra? Aqui, ó. Nós vamos vir aqui do lado direito e vamos olhar, ó. Este ponto aqui, ele é da trança. Então, vamos botar o dedo aqui. Nós vamos sentir a divisória. E vamos ver que esse ponto aqui já faz parte, ó, da parte da barra. Se você achar mais fácil, você pode também pegar um fio de outra cor e passar aqui, assim, ó. Vai passando aqui em todos eles para deixar demarcado aonde você tem que pegar. Você pode fazer isso, você pode passar um fio aqui em toda essa linha aqui, em todos os fiozinhos aonde você tem que pegar. Então, vamos vir aqui no pontinho. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu prendi aqui no primeiro, aqui eu dou um nozinho. Tá? Então, aqui ele já tá preso aqui no primeiro ponto. Estando preso no primeiro ponto, eu vou dobrar aqui e vou começar o quê? E vou começar a fazer a junção dessa peça com essa peça aqui. Essa parte com essa parte, a peça é a mesma. Ó, este ponto aqui é aquele ponto lá, né, ó. Então, este ponto aqui é aquele ponto lá. Este aqui é aquele lá. E assim você vai fazendo em todos os pontos. Se você achar melhor buscar aqui e buscar ali, também pode, ó. Ó. Busquei aqui, busquei ali. Pro mesmo sentido, né, a costura, pode. Acho que assim até vai ficar mais fácil. Certo? Então, vai ser assim até o final. Um ponto daqui de baixo, um ponto lá de cima. E assim eu vou indo para juntar esta parte aqui de cima com essa aqui de baixo. Então, cheguei aqui ao final, tá? Quando a gente vai passando a costura, a tendência é que a gente vai dando uma puxadinha no fio. Então, quando a gente conclui, o ideal é que a gente, ó, dê uma puxada para soltar um pouquinho esse fio de costura aqui de dentro, para que ele não fique assim apertado, porque depois não tem conserto, porque nós vamos arrematar esse fio aqui e aí não tem conserto. Então, você dê uma puxadinha para ele deslizar aqui dentro e fazer uma sobra de fio. Então, aqui agora, a gente faz um arremate de fio extra. Esconde um pouquinho aqui por dentro de fio. E corto. Então, essa parte aqui de cima já está concluída. Agora, nós vamos para a costura da união do sapatinho com a polaina. Bom, para isso, ó, sobrou quase que uma medida, né, daquele fio que eu cortei. Mas eu prefiro sempre que sobre fio do que falte, porque faltar você vai ter que dar nozinho e cortar outro fio. Tá? Mas como sobrou quase uma medida, então aqui embaixo eu não vou tirar 3 com 2 dedos, eu vou tirar 2,5 sem sobra. Então, ó, 1, 2, 2,5.
para não sobrar tanto fio, né? A gente não fazer tanto desperdício de fio. Mas isso é só uma ideia também, né? Você aí faz a quantidade de fio como você costuma sempre fazer. Talvez você tenha uma técnica muito melhor que a minha e que economize fio. Não aprendi a fazer isso ainda, mas juro que vou. Aqui, ó, esse fio aqui, como ele tá na ponta, tá? O ideal depois é que você faça aqui um arremate escondendo esse fiozinho, tá? Eu vou fazer ele depois. Então, agora, nós vamos pegar aqui. Ó, mesma situação, avesso da trança e o avesso do sapatinho virado para você. Então, vou unir os dois lá, ó. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui, ó, eu vou ajustar de forma que fique a ponta, o meio e a ponta certinho para que não dê diferença no trabalho, certo? Então, aqui, vou marcar aqui, vou segurar esta ponta aqui. Ponta segura. Vou ajustar aqui. Vou fazer o que? Vou dobrar ao meio, ó. E vou ver onde é que está o meu meinho aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui. Ó, meio aqui. Então, vou prender aqui. Isso aqui é só pra gente não perder, né? Ficar mais polaina para um lado, menos para o outro, o sapato não ficar todo desengonçado, né? Então, aqui eu vou começar a fazer a união. Bom, não é aqui na ponta, não é ponta com sapato, é de novo aqui na base da trança. Aqui o mesmo procedimento lá de cima, nós vamos pegar parte aqui do sapato. Ó, e aí nós vamos vir aqui de novo, aqui a trança, ó, e aqui é a base, nós vamos achar aqui a basezinha, ó. Pronto, prendi aqui. Agora, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos juntando sapatinho na parte da polaina. Se você não se sentir confiante de saber onde está o ponto que você tem que pegar, aqui também você pode passar um fio de outra cor para saber exatamente aqui a separação dos pontos da trança, dos pontos daquela outra base ali, para ir passando no sapatinho. Então, aqui já concluída a costura, eu fiz da mesma forma, eu dei aquela esticadinha para ter certeza de que não ia ficar repuxado, encerrei aqui e escondi o fio. Agora, nós vamos fazer a parte de finalização, costura do próprio sapatinho, a costura para fechar o sapatinho. Bem, aqui eu tenho essa parte aqui, ó. Deixa eu separar bem para vocês enxergarem. Aqui eu preciso costurar essa parte com essa e depois esta com esta, tá? Então, eu começo a costura pelo lado de dentro. Então, eu vou vir aqui, ó.
pelo lado de dentro. Tá dando para enxergar bem aí? Ó, eu venho aqui. Então, lado de dentro com o mesmo lado de lá, ó. Esse aqui com aquele lá. Vou mostrar para vocês ali para entender bem. Ó, aqui com esse aqui. Aqui com a parte de dentro. Ó, estão vendo que ficou aquela parte lá, ó? Agora eu vou fazer essa parte aqui com essa parte aqui. Aqui eu vou pegar, ó, tô aqui, então aqui. Aqui. E essa aqui. Agora eu vou começar a pegar aqui, ó, essa parte da frente com aquela parte de lá. Então, agora aqui é a parte que vai aparecer, aquela parte ficou pelo lado de dentro. Então, aqui agora nós vamos ter que ter um cuidado maior, tá? De fazer costura um pouco mais perfeita, porque essa aqui é a parte que vai aparecer. Tá? Então, aqui nós vamos pegar um ponto daqui com um ponto de lá. Um ponto daqui com um de lá. Tá? Se você quiser passar, se você já tem experiência em costura, quiser passar o vídeo, ver como é que eu vou fazer só essa finalização aqui, você sinta-se à vontade. Eu vou fazer toda a costura para que as amigas que não estão acostumadas a fazer, vejam como deixar a peça com um pouco mais de perfeição. Ó, aqui nós temos que ter o cuidado de fazer a união do certo, é uma trança, né? Então, aqui nós temos que ir fechando ponto com ponto, nós não podemos perder aqui o nosso trabalho. Então, aqui. E um ponto daqui agora assim, ó. Vamos fazer um zigue-zague. Não necessariamente significa um ponto contadinho, tantos pontos. Se você conseguir juntar ali ponto com ponto, realmente você tem a mesma contagem aqui com a contagem de lá. Mas não necessariamente é isso, você só tem que ir juntando o trabalho que ele fique uniforme. Viu? Ó, então, se você for fazendo certinho, quando chegar aqui, você já vai ter a união aqui dos outros pontos fora, que já não estão mais na parte de aqui da trança.
Tem aquele fiozinho que eu tenho que arrematar depois. Bem, cheguei aqui no final da polaina. Ó, terminei aqui a união da polaina. Então, agora eu vou virar aqui, ó, porque eu tenho ainda essa parte aqui, ó, lá do sapatinho para vir costurando. Então, eu vou vir aqui por dentro da polaina, passando o fio. Ó. Até eu chegar próximo ao sapatinho para seguir fazendo a costura do sapatinho em si. Tô quase ali já. É que eu gosto de ficar bem pertinho para ficar um acabamento bonito. Ó. Tá? Então, cheguei aqui no sapatinho, agora eu vou fazer a costura do sapatinho. Aqui, ó. Bem que eu peguei o fio ali. Só um. Da mesma forma, nós temos um passa-fita aqui, então nós temos que ter cuidado de juntar o passa-fita sem deixar separado uma parte da outra, porque senão depois fica feio. Ó, agora aqui nós vamos ter o cuidado de ficar a parte do solado junto aqui também. Então, vamos deixar preparado aqui pra gente fazer a união no local certo. Se você fez como eu, que deixou aquele pontinho, que era aquele que eu falei sem fazer, ele fica uns nozinhos, ó, e aí você pode ir pegando quando encaixa nozinho com nozinho. Que aí fica perfeito ali, ó. Bom, chegamos aqui, então agora vamos ter o cuidado de fazer a união correta da parte do soladinho. Ó, dá aquela puxadinha que eu falei de fio. E agora aqui eu cheguei na parte de baixo do sapatinho. Bem, agora me sobrou o quê? A parte de baixo aqui para fazer a união. Aqui tá certinho, ó. Aqui tem aqueles aumentos aqui, os aumentos aqui. Então, chegamos aqui, ficou perfeita a costura, significa que deu certinho os nossos pontos aqui. Agora, aqui nós vamos pegar aqui, ó, um pontinho daqui com um daqui. Um daqui com um daqui. E aí, nós vamos até o final lá, fazendo essa união aqui. É o pontinho de cima, tá? Ó, o de cima com o ponto de cima.
Assim não corre o risco de você pegar lá a parte de baixo junto também. Chegando aqui, reservamos a agulha lá, passamos a agulha lá pro lado de dentro. Ó, puxa. E aqui dá uma escondidinha no fio. E assim nós temos pronto. Eu ainda tenho que aqui fazer o arremate desse fiozinho aqui. Mas eu vou colocar aqui para vocês, perdão, para vocês verem aqui. Olha só que fofura. Ai, meu Deus do céu. É muita fofurice. Aqui tem o passa-fitas, é só você passar aqui ou uma fitinha ou uma cordinha e, né, fazer toda a voltinha nos dois e colocar o enfeitinho na ponta que você achar melhor. E assim nós temos mais um trabalho concluído, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo no coração, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!